Bora falar um pouco do Banco do Brasil, que na data de hoje que eu tô gravando o vídeo, a cotação está abaixo dos R$ 20. Vamos falar um pouco também na queda dos lucros do BB para 2025, dividendos esperados abaixo de 6% e no final do vídeo eu vou dar minha opinião sincera sobre a compra ou venda de Banco do Brasil. Olá pessoal, meu nome é Rafael, falo do canal Pão de Investimento Sem Enrolação, bora lá? E no momento que eu estou gravando o vídeo, a cotação do BB encontra-se em R$ 19,97, uma queda de 16% olhando em 2025 e desde as suas máximas uma queda em torno de 33%. E antes de mais nada, gosto de frisar, pessoal, quedas são totalmente normais. Renda variável é dessa forma, vão ocorrer diversas oscilações. Percebam que essa queda atual encontra-se na faixa dos 30%, mas na pandemia o BB chegou a cair 60%, na crise política também caiu muito, na crise do subprime, em meados dos anos 2000, o BB chegou a cair mais de 70%, então é perfeitamente normal que ocorram essas quedas, principalmente numa empresa estatal, que qualquer ruído que acontece é motivo de uma queda brusca. E hoje eu estava escutando o podcast dos economistas e o convidado foi o Rafael Oliveira, que é um analista da Quineia Fundos de Investimentos, que é um dos maiores fundos de investimentos do Brasil, e ele citou alguns pontos de atenção que eu quero falar um pouco para vocês e citar um por um nos próximos slides. Atualmente, investidores estrangeiros ainda não saíram da ação do Banco do Brasil e o lucro médio dos analistas para o BB é de 27 bilhões, porém o pessoal da Quineia acredita que para 2025 o lucro deve ficar na faixa dos 22 bilhões e quando isso realmente for precificado no valor da ação, vai ocorrer um êxodo dos investidores estrangeiros e isso deve impactar de forma muito negativa no preço da ação. O payout pode sair dos 40% e cair para 25%, então o dividend yield médio do BB poderia se consolidar em 5 a 6%, e aí iria assustar não só os investidores estrangeiros, mas as pessoas físicas que normalmente gostam de buscar dividendos em empresas como o Banco do Brasil. Nos últimos anos, o Banco do Brasil apresentou um retorno sobre o patrimônio líquido na casa dos 20%, porém ele acredita que um ROI sustentável para o Banco do Brasil seja em torno de 13% a 14%, e com um custo capital em 15%, conforme a taxa Selic atual, isso acaba não gerando valor nenhum aos acionistas. E o preço sobre valor patrimonial hoje encontra-se em 0,63 e o mínimo para o BB foi na faixa de 0,5, então ainda há um espaço de queda na cotação até chegar nesse valor e o agro ainda deve ter um grande impacto nos resultados ainda para 2025. E realmente a questão do capital estrangeiro faz sentido. Percebam que hoje 50% das ações do Banco do Brasil estão na mão da União, 0,4% em tesouraria, 23% de capital estrangeiro e 26,3% de capital no país, que são distribuídos entre institucionais e pessoas físicas. Então, realmente, se houver uma saída exacerbada de capital estrangeiro, com certeza isso iria impactar o preço das ações, visto que tem um percentual grande de estrangeiros investindo no Banco do Brasil. E percebam que dentro do fluxo de negociações da B3, hoje os estrangeiros são responsáveis por 58,2% do volume transacionado, então realmente há um impacto muito grande na entrada e saída de investidores estrangeiros, tanto do Brasil como da ação do próprio Banco do Brasil. Porém, não há essa certeza de que os investidores estrangeiros vão se assustar e vão sair da ação no curto prazo, visto que isso já pode estar precificado dentro do preço da ação e no valuation que uns investidores estrangeiros estão pensando para o Banco do Brasil. E aqui eu quis fazer uma simulação dentro da expectativa da Quineia, um lucro de 22 bilhões para 2025, com um payout ainda de 40%, que é o que vem sendo praticado pelo Banco do Brasil nos últimos anos.
Então, olhando por esse resultado, teríamos um PL de 5,2, o que seria ainda 20% abaixo das médias dos últimos 10 anos, e com 40% de payout, teríamos 1,54 de dividend yield por ação, o que na cotação atual estaria em torno de 7,69% de dividend yield, e com um ROI de 16,7%, a rentabilidade real do Banco do Brasil ficaria na casa dos 4,56%, já retirando o Tesouro 2035 e o IPCA médio de 6%. Então percebam que a Quineia está projetando uma grande queda no lucro, na casa dos 42% ano contra ano. E quem é acionista do Banco do Brasil tem que entender que existem diversos anos que isso realmente acontece. Percebam, em 2012 para 2013, o lucro do banco teve uma leve queda. De 2015 para 2016, uma queda bem acentuada, na faixa dos 40%. Em 2019 para 2020, outra queda acentuada, e para 2025 a gente também deve ter uma alta queda, saindo da faixa dos 37,9 bilhões em 2024 para essa média entre 22 a 26 bilhões em 2025. Porém, um detalhe interessante é que logo no ano seguinte, em 2014, o banco já se recuperou. Em 2017 aconteceu a mesma coisa, o banco se recuperou apenas um ano depois. E em 2021, o banco não apenas se recuperou, mas o lucro ainda acelerou e subiu até 21 bilhões. Então pode ser algo pontual que o Banco do Brasil está sofrendo nesse ano e ele ainda poderia se recuperar para 2026. E percebam mais uma projeção que eu fiz em uma recuperação para 2026. Na cotação atual de R$ 19,96, se o Banco do Brasil tivesse um lucro igual ao 2024 para 2026, tendo uma recuperação de 37,9 bilhões, teríamos um PL projetado de 3, o que seria 53% abaixo das suas médias dos últimos 10 anos, e com 40% de payout, haveria um dividend yield on cost, ou seja, dentro dessa faixa de preço dos R$ 20, de 13,25%. Então, para quem tem uma visão de médio a longo prazo, poderia ser uma boa entrar na cotação do Banco do Brasil nessa faixa dos R$ 20. Agora eu quero falar um pouquinho sobre o payout. Dentro do lucro que a Quineia está esperando para 2025 de 22 bilhões, com um payout de 25%, hoje, na cotação atual, haveria um dividend yield bruto projetado de 4,8%, porém, realmente, o Banco do Brasil teria que diminuir o payout e o lucro líquido teria que cair 42% ano contra ano para ter esse dividend yield. Porém, pessoal, isso é perfeitamente normal. Na renda variável não há certeza de nada, então a gente tem que ter consciência que quando você entra numa ação, ela pode despencar num ano, pode aumentar de forma acelerada no outro, pode despencar novamente, e a gente tem que entender, fazer o nosso próprio estudo, considerar os indicadores do banco para saber se isso é um problema ou uma oportunidade. E percebam que esse payout de 25% não seria novidade nenhuma. Em 2016 o banco praticou esse mesmo payout, em 2017, em 2015 o payout foi de 30%. Então a gente não pode se acostumar com esse payout que vem sendo praticado pela empresa na faixa dos 45%, porque isso é algo recente. Então, se o banco diminuir o payout para 40%, 35%, você ainda estaria disposto a investir da mesma forma? E percebam que esse dividend yield acelerado do Banco do Brasil, entre 9% a 11%, vieram nos últimos anos. Porém, em 2016, o banco pagou 2,6%, em 2017, 3%, em 2019, 4,8%. Então a gente não pode buscar apenas boas empresas. Nós temos que buscar boas empresas a bons preços, para que a gente não possa ser surpreendido com baixos dividendos esperados. Agora falando com esse ROI de 14% que a Quineia está esperando, na cotação atual de R$ 19,99, com um lucro líquido estimado de 22 bilhões, um payout de 25% e o reinvestimento do restante do lucro no próprio Banco do Brasil, com um ROI médio de 14%, teríamos uma taxa de crescimento de 8,4% ano contra ano e um retorno nominal que faz o somatório da taxa de crescimento mais o percentual
anual de proventos seria de 13,2%, com o IPCA médio do Brasil de 6% e o Tesouro Direto 2035 pagando uma taxa de 7%, realmente o Banco do Brasil não agregaria valor nenhum aos seus acionistas. Isso quer dizer que se você pegar o Tesouro Direto 2035 e investir nele ou investir no Banco do Brasil, eles iriam entregar a mesma situação. Porém, isso é uma foto, pessoal, é algo estático. A gente tem que tentar entender um filme completo, porque conforme falei, isso pode ser algo momentâneo do Banco do Brasil e para 2026 e 2027 o banco poderia se recuperar e melhorar ainda mais o seu retorno. E apesar da Kinea estar prevendo um ROI médio entre 13% e 14%, o ROI médio dos últimos 10 anos do Banco do Brasil ficou na casa dos 15,44%. Então realmente não foi tão alto assim conforme vinha acontecendo em 2023 e 2024, que estava com um ROI próximo dos 20% e nem tão baixo quanto os 13% projetados pela Kinea. O ROI médio do Banco do Brasil fica na casa dos 15,5% a 16%. E falando do último ponto, que seria a alta exposição ao agro, realmente esse é um ponto verdadeiro. Hoje, o Banco do Brasil, dentro da sua carteira de crédito, detém 50,2% de fatia de mercado do agronegócio. Então, quando o agro vai mal, consequentemente, isso acaba batendo direto na veia do Banco do Brasil. Porém, já para 2025, há vários indícios de melhora, principalmente considerando o segundo semestre. Então, vamos acompanhar os resultados do Banco do Brasil. Eu ainda acredito num segundo trimestre ruim, porém, para o terceiro e para o quarto tri, eu acredito que o Banco do Brasil possa se recuperar. Falando sobre o preço, sobre o valor patrimonial, que atualmente encontra-se em 0,63, realmente é uma raridade que o banco seja cotado por esses indicadores. E percebam que quando o banco foi cotado nesses indicadores, foram bons pontos de compra. Em meados de 2008, o banco foi cotado por um preço sobre valor patrimonial na casa dos 1,3. Em 2016, o preço sobre valor patrimonial chegou a ser menor do que 0,5, na faixa do 0,45. Na crise do Covid, o preço sobre valor patrimonial do BB chegou a 0,55 e atualmente encontra-se em 0,63. E nos momentos em que houveram esse preço sobre valor patrimonial, foram bons momentos de compra e o banco conseguiu se recuperar e a sua cotação e os seus dividendos subiram de uma forma positiva. E para finalizar, queria chamar alguns pontos de atenção, muita cautela com ruídos, principalmente em empresas estatais. Todos os ruídos acabam batendo na cotação de uma forma bem acelerada, diferente do que acontece em algumas empresas privadas, porque empresas estatais têm uma certa ingerência política, então a gente tem que ter muita cautela, porque às vezes é um ruído que vai passar e a cotação pode despencar e isso pode acabar gerando uma oportunidade. E um segundo ponto, faça o seu próprio estudo dentro das suas perspectivas. O banco se encaixa na sua carteira de investimentos hoje? Se o banco cair ainda mais, você aguentaria as quedas? Se o Banco do Brasil pagar dividendos na casa dos 5, 6%, se encaixaria na sua carteira hoje? Você acredita na melhora para 2026? Então faça o seu próprio estudo, não siga cegamente qualquer youtuber ou qualquer matéria que você vê por aí, porque muitas vezes as matérias negativas vendem mais do que as positivas. Então vamos ficar de olho, porque isso pode ser uma oportunidade. E será que a gente já não está escutando o som dos canhões no Banco do Brasil? Eu acredito que ainda pode piorar antes de melhorar, mas a gente tem que ter consciência que o nosso papel como investidor não é pegar o fundo do Banco do Brasil, não é pegar a pior das cotações para depois ter aquela alta. É a gente ir comprando devagarinho, de forma a ter um bom preço em momentos que você acredita que os indicadores estejam positivos e que se encaixe dentro da sua carteira de investimentos. Mas me conta aqui, pessoal, nesse preço menor do que R$20, é hora de encher o carrinho ou ainda dá para esperar um pouco mais? No mais, deixo um ótimo dia para vocês e um abraço.